Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de ligações químicas, é a segunda parte, desse assunto. Nós já discutimos ligações iônicas na semana anterior, agora nós vamos falar de ligação covalente e de ligação metálica. Vamos começar fazendo uma breve revisão, sobre o assunto, sobre como nós chegamos até aqui, e depois a gente prossegue com essa parte nova do nosso conteúdo. Bom, relembrando, nós temos três tipos clássicos aqui de ligações químicas: as ligações iônicas, que já discutimos em um vídeo anterior, as ligações moleculares ou covalentes, e as metálicas, que vão acontecer entre metais. O nome já é meio óbvio, já direciona para esse pensamento. Relembrando que é preciso ter sempre uma tabela periódica em mãos, porque esse assunto especificamente depende de um conhecimento prévio da tabela periódica, saber diferenciar principalmente os metais dos ametais. Essa tabela com cor aqui ajuda bastante, nessa separação dos elementos. Elementos em roxo são os gases nobres, eles são importantes devido a uma teoria que nós já vimos em aulas passadas, vou relembrá-la já já. Os elementos marcados em verde são os ametais, os elementos em laranja são os metais, e a gente tem ali na fronteira, ali em azul, os semimetais, que são elementos que acabam tendo características de metal e de ametal simultaneamente. Bom, os gases nobres, que eu destaquei no slide anterior, eles trazem especificamente algumas características que são importantes para a gente entender as ligações químicas. De acordo com a teoria do octeto, os elementos que têm 8 elétrons na camada de valência são estáveis, além dos elementos menores com uma única camada, que adquirem estabilidade com 2 elétrons. Então, a coluna 18, da tabela periódica, os gases nobres são todos estáveis, e os demais elementos ficariam estáveis ao adquirir uma camada de valência semelhante à de gás nobre. Obviamente, existem muitas exceções em relação a essa teoria, por isso que nem dá para chamar de regra, ela não vale para muitos elementos, mas ela ajuda bastante, principalmente para entender a estabilidade dos elementos que são ditos elementos representativos, que fazem parte daquelas famílias do tipo A, família 1A, 2A, 3A e assim por diante. Então, hoje nós vamos ver bastante caso em que essa teoria ela não vale, mas ela ajuda bastante na compreensão inicial sobre ligações químicas. Bom, aqui só para ter uma representação aqui dos gases nobres, olha lá, o hélio é o único elemento que vai se estabilizar com apenas 2 elétrons, porque só tem a camada K. E na camada K, obviamente, eu não posso colocar mais que 2 elétrons. Os demais elementos, a camada de valência contém 8 elétrons, o que confere estabilidade, ou seja, os gases nobres não precisam se ligar a outros elementos químicos. Ainda relembrando, revisando a última aula, a gente tem que as ligações iônicas, elas têm essa característica, um elemento que tem tendência a perder elétrons, nós já sabemos que isso é uma característica dos metais, e elementos que têm tendência a receber, característica dos ametais. Quando esses metais e ametais se juntam, nós vamos ter ali uma união entre cargas positivas dos cátions e negativas dos ânions, por isso que a ligação é iônica, ela ocorre entre íons, e nós vamos ter a formação da ligação em si. Um exemplo aqui, que também já é uma revisão da aula passada, eu mostro como que o sódio, um elemento com um elétron na camada de valência, um metal alcalino lá da família 1A, ao se ligar com o cloro, um elemento da família 17, um halogênio, vai perder um elétron, ou seja, esse elétron de valência do sódio ele vai ser transferido para o cloro. O sódio adquire carga positiva, enquanto o cloro adquire carga negativa. Nós temos um cátion e um ânion que vão se atrair por atração entre cargas. Cargas opostas vão se atrair.
A formação da ligação pode ser representada dessa maneira. Nós temos aqui, né, a representação onde aparecem os elétrons. Isso aqui tem um nome, nós chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Essa fórmula ela representa apenas o símbolo do elemento e os elétrons das camadas de valência. Então, o sódio, por exemplo, aparece com uma única representação gráfica aqui, né, uma bolinha, mas não quer dizer que ele tenha um elétron. Isso significa que ele tem um elétron na camada mais externa, na camada de valência. O mesmo vale para o cloro. Então, isso aqui, ó, nós vamos chamar de fórmula eletrônica. Muitas questões, muitos exercícios pedem, né, para escrever a fórmula eletrônica de algum átomo ou de alguma substância eletrônica. Ou, em alguns casos, fórmula de Lewis, que também é uma outra maneira de descrever esse tipo de fórmula. Aí ali no segundo, depois da seta, né, nós temos a formulinha entre colchetes, que seria a fórmula iônica, né, já representando o sódio como cátion e o cloro como ânion, e a interação entre eles vai acontecer por atração, né, positivo com negativo, e eu vou ter a formação do que a gente chama de cristal ou retículo cristalino. Então, é importante lembrar que as substâncias iônicas, elas não formam, né, conjuntos pequenos. Elas formam retículo cristalino. O retículo cristalino é uma estrutura que vai unir, né, incontáveis cátions e ânions na proporção adequada. Nesse caso, né, do sal de cozinha, um cátion para cada ânion. Então, essa representação, né, do cristalzinho ali tem uma bolinha rosinha um pouco menor, que vai representar o Na+, e uma bolinha maior, verde ali, que representa o Cl-, né? Essa é a proporção. Então, quando eu tenho um cubo, um pedaço de sal, essa é a estrutura interna, né? Um cátion para cada ânion, numa quantidade extremamente grande. Outra coisa importante que a gente já discutiu, mas, né, vale relembrar, é que a quantidade de elétrons ali que o átomo precisa ou perder ou receber para adquirir essa estabilidade, a gente chama de valência. No caso do sódio, né, do exemplo que faz parte do exemplo anterior, o Na+, né, esse mais um é a valência, né? Ele é um cátion monovalente, enquanto o oxigênio, que precisa receber 2 elétrons, ele se torna um ânion, né? Uma espécie de carga negativa, bivalente. Então, essa valência ela está relacionada à necessidade do átomo receber ou perder elétrons para adquirir estabilidade. Bom, um exemplo aqui mais genérico, né? Na hora de escrever a fórmula de uma substância iônica, obrigatoriamente o cátion ele tem que vir antes, depois o ânion. A gente pode usar uma espécie de, né, um truque, um macete para escrever as fórmulas. Ó. Normalmente você pega a carga do ânion, ela se torna o índice do cátion, e a carga do cátion se torna o índice do ânion, obviamente sem sinais. Então, na hora de escrever uma fórmula de uma substância iônica, é necessário tomar cuidado, porque primeiro vai vir o cátion, né, o metal, depois o ânion, a metal. Um exemplo clássico, vou pegar um elemento aqui, o cobre, que é um elemento que tem carga variável, isso foi discutido na última semana, não significa então que ele vai ter uma carga fixa, ele tem uma valência que pode variar, e eu vou usar nesse caso aqui o cobre com carga 2+, ou seja, o átomo de cobre que perdeu 2 elétrons. Ele vai se ligar aqui com o flúor. Já usei o flúor, né, porque ele já está em um exemplo ali embaixo. E como que eu escreveria a fórmula dessa substância? Esse número 1, que é a carga do ânion, vai se tornar o índice ali embaixo, e esse número 2 vai se tornar o índice. Então, a fórmula ficaria Ca1, que é desnecessário, né, não precisa escrever o 1, F2. Essa é a fórmula dessa substância, desse composto iônico. Não usamos a palavra molécula para substâncias iônicas. Então, eu posso chamar de, isso aqui, ó, representa um composto iônico. É importante perceber também que a substância não é formada apenas por um cálcio e 2 átomos de flúor. Na verdade, isso é a proporção. Para cada átomo de cálcio, eu preciso de
2 átomos de flúor, né? Daí vem a ideia de formação do cristal, do retículo cristalino, só que com uma proporção diferente do que nós vimos no sal de cozinha, por exemplo. Aqui a proporção seria 2 átomos de alumínio para cada 3 átomos de oxigênio. Então, a ideia aqui de formação do cristal sempre vai vir da proporção entre cátions e ânions. Outra coisa que ainda está fazendo parte da revisão, né, é que as características das substâncias iônicas, elas são bem definidinhas, né? Por exemplo, a formação do retículo cristalino, que acontece em todas as substâncias iônicas. Esse retículo é formado pela união de cátions e ânions, então ele é muito forte, né? A interação entre esses íons é muito forte, faz com que todos eles sejam sólidos à temperatura ambiente, né? Eles estão muito unidos. Outra coisa importante é que, além de ser sólidos, eles vão ter um ponto de fusão e de ebulição muito alto. É difícil quebrar, né? Separar esses íons. Eles são geralmente muito duros, né? São duros e quebradiços, é a ideia do sal de cozinha, né? Você aperta, tal, ele é uma substância, um material resistente, mas ele pode ser quebrado. Eles vão conduzir corrente elétrica em duas situações, ou dissolvidos em água, a gente diz que, né, em solução aquosa, dissolvidos em água, ou quando eles são derretidos, porque para haver condução de corrente elétrica é preciso que haja uma movimentação dos íons, eles precisam estar livres, o que não acontece no estado sólido. Então, compostos iônicos sólidos não conduzem corrente elétrica, mas se eles estiverem dissolvidos em água, os íons ficam livres, ou derretidos, né, fundidos, os íons ficam livres. Aqui fala, né, que também no estado gasoso pode haver condução, mas tem que lembrar que para, né, atingir o estado gasoso, um composto iônico precisa de uma temperatura absurdamente alta, o que não é comum de se ver. Bom, agora sim, vamos começar o assunto, né, propriamente dito, da aula de hoje, né? Vamos começar a falar da ligação covalente ou da ligação molecular, que é o segundo tipo de ligação química. Ela tem uma definição. Ela é feita, né, ela se forma a partir do compartilhamento de elétrons entre átomos de ametais. Então, lembrando daquela figura lá atrás da tabela periódica, somente os ametais, ou seja, o canto direito da tabela periódica e o hidrogênio vão fazer parte desse tipo de ligação, né? Eu não vou encontrar aqui nenhum metal envolvido. Bom, aqui o exemplo mais simples, né? O hidrogênio, que é um átomo pequenininho, fica estável apenas com 2 elétrons, lembrando que, né, elementos com uma única camada, a teoria do octeto aqui, na verdade, ela diz que ele fica estável com 2 elétrons. Bom, o que acontece é o seguinte, o átomo de hidrogênio está sendo representado por essa circunferência com uma bolinha dentro. Essa bolinha, né, representa o modelo de Lewis, ou a estrutura eletrônica. O que significa? O átomo tem apenas um elétron. Quando um átomo de hidrogênio se aproxima de outro átomo, eles compartilham esse par de elétrons, né? Passa a ser um parzinho, vai pertencer aos dois, então os dois átomos ficam estáveis simultaneamente. Essa representação aqui, ela é inspirada, né? Parecida com a teoria de conjuntos lá da matemática, né? Ali na intersecção, eu tenho os 2 elétrons que pertencem aos 2 átomos. Obviamente, não é obrigatório escrever assim. Eu poderia fazer o seguinte, ó, esse átomo de hidrogênio se aproxima desse e eles compartilham esse parzinho de elétrons. Pertence aos dois, é uma outra maneira de representar. Então, vai depender do livro, do material que vocês vão consultar, mas a ideia é que esses elétrons que estão entre os 2 átomos pertencem aos dois, simultaneamente. Então, a ideia é que esse conjuntinho, né, nesse caso, um hidrogênio ligado ao outro, nós vamos chamar de molécula. Isso aqui representa uma molécula, diferente dos cristais que a gente viu. Moléculas são conjuntinhos de átomos, e esses conjuntinhos têm quantidades definidas, né? 2 átomos, 3 átomos, é diferente do cristal, que tinha uma quantidade imensa de íons, que nós vimos anteriormente. E, outra coisa importante, as substâncias que são formadas a partir de ligação covalente são chamadas de substâncias moleculares, substâncias covalentes ou moleculares. Bom,
Aqui a gente vai ver vários outros exemplos, né? Várias outras situações representando a ligação covalente. Aqui, de novo, a gente começa com a fórmula eletrônica dos átomos. Nesse caso, o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, e aí, para ficar estável, precisa de 8, né? O cloro já é um átomo maior que o hidrogênio. O que eles vão fazer? Vão se aproximar, vão compartilhar aquele parzinho de elétrons, e os dois átomos vão adquirir estabilidade simultaneamente. Se vocês contarem, dentro da circunferência da direita e da esquerda, vocês vão encontrar sempre 8 elétrons. Então, tem aqueles pares que não estão fazendo parte da ligação, só destacar aqui, a gente chama de pares isolados ou não compartilhados. Eles estão ali ao redor do núcleo, né? Mas eles não participam da ligação. O par compartilhado é esse aqui, que eu estou destacando, e é ele que vai tornar os dois átomos de cloro estáveis simultaneamente. A gente disse que isso é uma molécula com dois átomos, então ela é diatômica, e a maneira de representar é Cl2, Cl ligado a Cl. Aqui a gente tem uma outra molécula, só que agora com átomos diferentes. Eu tenho o hidrogênio com um único elétron e o cloro com os seus 7 elétrons de valência. Lembre-se que o cloro não tem 7 elétrons, né? Ele tem 7 elétrons de valência. Essa representação só mostra a camada de valência. E aqui a gente tem o par compartilhado. O cloro, além disso, ainda tem outros 3 pares que não estão fazendo parte da ligação, mas eles ficam ali, eles que dão estabilidade para o átomo. Lembrando que essa representação de conjuntos, ela não é obrigatória. Eu poderia representar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro aqui do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, a representação da ligação, que não precisaria ser uma circunferência. Eu posso dizer assim, pertence aos dois átomos. Essa é a fórmula eletrônica. Eu ainda posso escrever a tal fórmula estrutural, que é substituir cada par de elétrons da ligação por um traço. Então, o traço representa compartilhamento. Não posso usar o traço lá na ligação iônica, porque é incorreto, né? É incoerente. Aqui na ligação de baixo, o mesmo raciocínio, vou usar o mesmo processo. O hidrogênio com seu único elétron, o cloro com seus 7 elétrons, e aí o compartilhamento acontecendo assim. Certo? Então, a circunferência é uma das maneiras de escrever. Posso substituir essa fórmula eletrônica por uma fórmula que só tem um tracinho. Nós vamos ver já que essa fórmula com o tracinho, mostrando a ligação, é chamada de fórmula estrutural e é muito usada na química, na biologia também. Só para concluir, outra molécula diatômica com 2 átomos, né? E a substância aqui é composta. E o que é simples e composta? Lá atrás nós já vimos que as substâncias simples elas não podiam ser decompostas e as substâncias compostas podiam. Era uma das maneiras, né, de definir. Mas agora a gente vai poder olhar a fórmula da substância. Então, átomos iguais formam substâncias simples, Cl com Cl, H com H. Agora, quando eu tenho átomos diferentes ligados entre si, eu tenho a formação das substâncias compostas. Mais um caso aqui, agora ligando átomos de oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, estão representados ali na primeira figura, e depois eles se juntam para ficar com 8, então o compartilhamento ali ele precisa ser duplo. Cada átomo precisa entrar com 2 elétrons para que eles tenham 8. Bom, de novo, uma molécula diatômica de substância simples, mas a ideia de representação eu vou repetir aqui do lado, Cada um com 6 elétrons. E na hora de fazer a ligação, se houver um único compartilhamento, cada um fica com 7 elétrons. Então, é necessário compartilhar mais um par. Na hora de escrever a fórmula com tracinho, fórmula estrutural, cada uma das ligações, né, é formada por um par, então são 2 ligações. Isso aqui é o que a gente chama de ligação dupla. Vou retomar já já. Certo? Ligação covalente dupla. Vou apagar os risquinhos de baixo para não ficar confuso depois. Então, é isso. E aqui embaixo, um terceiro caso, né, da ligação em que o nitrogênio tem 5 elétrons, então para atingir a estabilidade 6, 7, 8 precisa de 3 elétrons e o compartilhamento é triplo.
Não existe compartilhamento com mais de 3 pares de elétrons, ou é um simples, ou duplo, ou triplo. 4 pares de elétrons já seria uma quantidade muito grande de carga negativa para ficar concentrada num único espaço, lembrando que elétrons eles se repelem, então não existe ligação quádrupla nem acima disso. Simples, dupla e tripla é o máximo que nós temos. E a gente vai representar com 3 tracinhos, isso aqui vai aparecer já já. Então, tá aqui, ó. As representações comuns para substâncias moleculares ou covalentes. Ó. A primeira fórmula, né, na primeira linha, são as fórmulas moleculares, elas representam ali a quantidade de átomos ligados. Obviamente que essas 4 que estão representadas aqui são substâncias simples, mas eu poderia ser substâncias compostas também. Por exemplo, aquele HCl que apareceu lá atrás, entraria aqui na fórmula molecular. A fórmula eletrônica, ela contém, né, os elétrons da camada de valência sendo representados. Ó, aqui eu poderia fazer fazer uma circunferência do jeito que foi feito antes ou não, mas esses elétrons aqui, ó, eles pertencem aos 2 átomos simultaneamente. Ó, aqui também, ligação tripla e aqui uma ligação simples. Eu poderia fazer a do HCl também, ó, H com 1 elétron, Cl com 7, e esse parzinho entre os dois está sendo compartilhado, eu posso ou não indicar isso. E aqui na última linha, né, as fórmulas estruturais, onde eu substituo os elétrons que formam ligação por tracinhos, cada 2 elétrons, um tracinho. E os elétrons que não estão compartilhados, né, esses aqui que foram mostrados ali atrás, eles não são representados na fórmula estrutural. Só para fechar aqui com o HCl, né? OH, tracinho, Cl. Então, o traço representa elétrons compartilhados. Então, isso só pode ser usado na ligação covalente. Aqui, né, casos de moléculas um pouquinho maiores, a gente tem moléculas com 2, 3, 4 e assim por diante, a quantidade de elétrons vai aumentando. E aí a gente tem que lembrar que numa molécula, todas as ligações ali vão acontecer para satisfazer o átomo, para deixá-lo estável. Pensando na teoria do octeto, que fica bem mais fácil de lembrar. Aqui no primeiro exemplo, nós temos a molécula de água. O oxigênio é aquele átomo central, ele faz mais ligações que os outros. Por quê? Por estar na família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, enquanto os hidrogênios estão na família 1. Um elétron cada. O que acontece? Quem tem um elétron precisa ficar estável com 2, enquanto que tem 6 elétrons vai ficar estável com 8. Nesse processo de compartilhamento, a gente tem o seguinte, ó, o hidrogênio com um elétron, o oxigênio com os seus 6 elétrons, compartilhou aqui, o hidrogênio ficou estável, mas é necessário estabilizar o oxigênio ainda. Então, eu pego um segundo hidrogênio. A molécula de água, ela fica nessa estrutura aqui e todos os átomos ficam estáveis. Falar em estrutura, vamos fazer fórmula estrutural. Tracinho representa a ligação. Tá mal feito, mas a ideia é essa. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu vou até colocar o nome das substâncias. A água, acho que não era necessário, mas enfim, essa é a água. Essa substância se chama amônia, ela aparece muito na química. E aqui embaixo a gente tem o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Então, ó, essas substâncias são todas substâncias covalentes, formadas a partir de ligações de compartilhamento. No caso do nitrogênio, que tem 5 elétrons, né, ele é da família 15, ele precisa de 3 hidrogênios para poder se tornar estável. E aí a gente tem essa estrutura desenhada aqui de lado. Como é que ficaria a fórmula estrutural? Troco as ligações por tracinho. Ó, são 3 ligações. Então, aqui continua valendo aqueles termos que nós vimos para a ligação iônica. Eu posso dizer que o nitrogênio tem valência 3. Precisou fazer 3 ligações para estabelecer a estabilidade. Aqui para o gás carbônico, qual que é a ideia? Ó, aqui são 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, eu tenho o carbono como átomo central, ele é da família 14, precisa fazer 4 ligações, 4 compartilhamentos. Enquanto o oxigênio precisa só de 2. Então, vou precisar de 2 oxigênios. A estrutura fica assim, ó. Essa é a molécula de gás carbônico na fórmula estrutural. Bom,
eu comecei mostrando os casos em que a teoria do octeto é obedecida, mas eu vou mostrar aqui alguns exemplos em que essa teoria ela falha, certo? Existem casos em que o octeto é expandido, então o átomo precisa de mais de 8 elétrons. Outros casos em que o octeto ele é reduzido, o átomo fica estável com menos de 8 elétrons. E tem casos até em que as moléculas, né, vão ser formadas por um número ímpar de par de elétrons compartilhados, o que é muito estranho, mas enfim, a gente vai ver alguns exemplos. Bom, o primeiro caso é o berílio. O berílio, ele é um metal, né? Já começa estranho aqui, porque ele é um metal alcalino terroso, e metais deveriam fazer ligações iônicas, né? Perder elétrons e fazer ligações com os ametais a partir da ligação iônica. Mas não é o caso do berílio, ele tem um comportamento diferente, ele faz ligação de compartilhamento e fica estável com apenas 4 elétrons. Então, ó, berílio é um metal alcalino terroso, isso já nos dá uma noção que ele tem 2 elétrons na camada de valência, então, lembrem-se disso. E o berílio, ele vai ficar estável assim. O berílio com seus 2 elétrons compartilha elétrons com... Eu estou falando com o cloro aqui, mas poderia ser com qualquer outro metal, ó. Compartilhou, então eu vou representar por tracinhos e eu tenho aqui embaixo a fórmula estrutural, que na verdade eu poderia escrever simplesmente assim, sem esses elétrons ao redor do cloro. E eu poderia fazer outros exemplos, eu poderia fazer, por exemplo, o BeH2. Seguindo esse mesmo raciocínio, ó, berílio com 2 elétrons, hidrogênio, cada hidrogênio com 1, então, ó, uma ligação aqui, outra ligação aqui, o berílio ficou com 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência e adquiriu estabilidade. Então, ó, primeiro caso especial, berílio, um metal que faz ligação covalente. Mais um caso. Na verdade, eu peguei 2 elementos que são da mesma família, eles estão lá na família 13, né, da tabela periódica, tem 3 elétrons na camada de valência, um SM metal, que é o caso do boro, e o alumínio, que está logo abaixo, é um metal muito conhecido nosso. O alumínio pode fazer ligações iônicas, isso ele faz com vários átomos, por exemplo, com oxigênio, quando ele forma o óxido de alumínio, mas em outros casos, ele faz ligação covalente, que é o que vai aparecer aqui. Tanto o boro quanto o alumínio podem ficar estáveis apenas com 6 elétrons na camada de valência. Ó, o compartilhamento está acontecendo aqui, ó, 2, 4, 6 elétrons pertencentes ao berílio e ao flúor simultaneamente. E no cloro, com alumínio, ó, aqui, aqui e aqui. O alumínio com 6 elétrons na camada de valência, enquanto os cloros, né, cada um com 8. Na hora de fazer a fórmula estrutural, não é necessário representar esses elétrons ao redor do flúor. Então, ficaria só assim, ó. E no caso do alumínio, mesma coisa, né? Tracinho representando o par de elétrons compartilhado. Olha só, então o alumínio e o boro, nesses 2 casos que eu mostrei, estão estáveis, existem, essas substâncias existem, e eles têm apenas 6 elétrons de valência. E agora, 2 casos de expansão do octeto, né? Átomos que ficaram estáveis com mais de 8 elétrons. Eu vou dar um exemplo aqui desse PCl5 só para vocês terem uma noção. O P é um elemento da família 15, o fósforo, né? Ele tem, então, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. Já o cloro tem 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui pode ocorrer uma primeira ligação, o cloro fica com 8, já ficou estável. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma ligação e esse cloro ficou estável. Vamos contar os do fósforo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que ele ainda precisa de mais uma para ficar estável. Pronto, quando eu ligo o terceiro átomo de cloro, o átomo de fósforo não precisa mais de ligações. Porém, ele tem um par de elétrons não compartilhado aqui em cima, que não está sendo usado para nada. E, no caso deste elemento, pode ocorrer dele compartilhar esses elétrons também. Quando isso acontece, mais 2 átomos de cloro podem se acoplar aqui. Aqui, 2, 3,
4, 5. Ou seja, tem 10 elétrons ao redor do átomo de fósforo. Isso é comum e essa substância existe. O enxofre também tem essa capacidade de expandir o octeto, pode fazer mais ligações do que ele poderia fazer normalmente, mas enfim, é importante saber que em alguns exemplos, em alguns exercícios, vocês vão encontrar átomos com mais de 10 elétrons na camada de valência, ó, até com 12 é possível, certo? Então é caso de expansão do octeto. Aqui, essa molécula, ela existe, mas essa outra aqui também, certo? É um caso especial. Esse caso eu vou passar bem rapidamente, só para vocês verem que às vezes o átomo fica estável com um número ímpar de elétrons. Se vocês olharem, esse nitrogênio aqui, ó, ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e está estável porque o NO é uma substância que existe, é um gás comum. E no NO2 acontece o mesmo processo, ele tem menos elétrons ali e número ímpar de elétrons, né? O que é incomum, mas acontece, ok? Então, é para que vocês não se assustem. A teoria do octeto tem diversas exceções. Então, aqui só para mostrar, né? Esses elétrons que ficam livres a gente chama de radicais livres, mas não é o momento de se preocupar com isso ainda. E agora, um caso particular da ligação covalente, esse é bem conhecido e bem utilizado porque aparecem substâncias importantes, né, conhecidas para a gente. Eu vou começar mostrando primeiro o caso do O3, que é o ozônio, certo? O ozônio é uma substância muito conhecida, né, lá da camada de ozônio, e ele vem da ligação de 3 oxigênios. Mas se vocês observarem comigo, se eu ligar um oxigênio ao outro, nós conseguimos formar o O2, que é um gás que a gente respira, e o átomo já adquiriu estabilidade, tanto da direita quanto da esquerda. Então, o O2 já é uma substância estável. Mas nós temos aqui elétrons não compartilhados. É esse o detalhe importante para esse tipo de ligação que eu quero mostrar agora. Esses pares não compartilhados, eles podem, não devem, não são obrigados, mas eles podem ser usados para fazer um tipo de ligação que a gente chama de adicional, de coordenada, tem vários nomes. É como se o terceiro oxigênio se aproximasse daqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, e um desses pares que não estão sendo compartilhados vão ser usados para fazer uma ligação. Como assim? Eu vou reescrever aqui embaixo. É como se, ó, esse par de elétrons que estava aqui embaixo, ele passasse a pertencer a esse outro oxigênio que acabou de chegar. Como assim? Bom, a ligação dupla ela permanece aqui, mas esse par de elétrons agora pertence tanto ao átomo azul quanto ao vermelho. E isso vai me dizer que os dois estão estáveis. Por quê? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o átomo azul aqui do meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Todos os átomos estão estáveis. Então, essa ligação ela pode acontecer e o par de elétrons, né, esse que está circulado em vermelho, ele pertence aos dois átomos simultaneamente. Essa ligação é diferente das outras duas que estão entre os átomos azuis, porque na ligação covalente entre os átomos azuis, cada átomo forneceu um elétron para formar o par. Já na ligação entre o átomo azul e o vermelho, o átomo azul forneceu o par de elétrons completo para formar a ligação. Mas é um compartilhamento e na hora de escrever a fórmula estrutural, eu vou fazer o seguinte. A ligação dupla, o outro O e aqui uma ligação simples. Antigamente, se usava uma seta para dizer o seguinte, esse átomo do meio, ele foi o responsável pelo fornecimento do par de elétrons. Hoje em dia, essa representação ela caiu em desuso, não se coloca mais essa seta, mas eu estou avisando porque livros mais antigos, materiais que vocês vão encontrar por aí, exercícios, podem mostrar essa setinha. Então, essa setinha só está ali para indicar que o par de elétrons veio de um único átomo, mas isso não é tão importante, né? O importante é que é um compartilhamento, não importa de onde veio o par de elétrons. Então, essa ligação aqui, ó,
é chamada de ligação covalente adicional, coordenada ou dativa. Coordenada adicional. Ela é adicional porque ela não é necessária. Lembrando que um oxigênio ligado com o outro já forma uma substância estável. E esse nome antigo aqui, dativa, que não se usa praticamente em lugar nenhum. Então, esse foi o primeiro caso. Agora eu vou mostrar o segundo exemplo, que é o SO2. Funciona da mesma maneira. O enxofre, que é um átomo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência, sempre consultando a tabela, se liga com o oxigênio, que também tem 6. Fazendo o compartilhamento duplo, né, porque 6, 7, 8 precisa de um compartilhamento duplo, essa molécula já estaria estável, mas aqui eu tenho vários pares de elétrons não compartilhados, igual aconteceu no exemplo anterior, ó, aqui, 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 aqui. Esses pares de elétrons podem ser usados para fazer mais ligações. É o que acontece na formação do SO2. Ó, um segundo átomo de oxigênio, ele vai ser recebido aqui, ó, e vai acontecer esse compartilhamento. Cuidado que não é uma ligação iônica, não está transferindo elétrons do enxofre para o oxigênio. Eles vão compartilhar. E aí eu tenho a formação dessa estrutura, ó, o S, ligação dupla com O. Vocês vão poder perguntar, por que um O não se liga no outro? Poderia? Poderia. É que essa substância é conhecida e a gente sabe que é o enxofre que vai fazer a ligação coordenada aqui, certo? Outra substância que existe na natureza é o SO3, que acontece quando esse outro par de elétrons aqui, ó, faz uma ligação coordenada com mais um oxigênio. Então, existe o SO2 e o SO3, que são poluentes atmosféricos muito conhecidos. E aí, por último, o monóxido de carbono, que é uma substância tóxica, é formada na combustão de alguns materiais, como madeira, enfim, gasolina, combustíveis em geral. Bom, carbono tem 1, 2, 3, 4. Deixa eu fazer em outra posição para facilitar a ligação. Peraí. O carbono tem 1, 2, 3, 4, vou colocar assim. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando lá, né, da tabela periódica para consultar a camada de valência. Quando eu faço a ligação dupla, o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lindo, fechou. Mas o carbono tem apenas 6 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente tem? Elétrons não compartilhados do oxigênio aqui. O oxigênio pode utilizar esses pares de elétrons para compartilhar com átomos que ele quiser. E aí ele pode fazer uma ligação coordenada compartilhando com o próprio carbono, que ele já está fazendo ligações comuns, vai fazer ligação coordenada. Compartilhando aqui, eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aqui as ligações comuns. A ligação coordenada aqui em cima. Estou fazendo ali em cima, gente, mas ela poderia ser feita embaixo também. E o oxigênio. Ou seja, C1, 2, 3, cada par de elétrons é um tracinho. Ó, como eu falei para vocês, antigamente se usava uma seta, mas hoje em dia não mais, tá bom? Então, eu posso apagar essa setinha. Então, esses são casos de ligações covalentes adicionais que um átomo pode fazer depois de estar estável. Eu coloquei aqui mais 3 exemplos de moléculas maiores, só para mostrar que a variedade, né, de substâncias formadas por ligação covalente é quase que infinita. Aqui tem 3 substâncias, tem 3 ácidos, inclusive são ácidos famosinhos. O primeiro é o ácido nítrico, o segundo é o ácido sulfúrico e o terceiro é o ácido perclórico, que nós vamos discutir mais para frente. Eu vou mostrar como é que fica a estrutura dessas substâncias. Normalmente, o ácido nítrico ele vai ser representado assim, ó. O nitrogênio é o átomo central, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Ele vai estar ligado a 1, 2, 3 oxigênios, é ali o 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. As bolinhas vêm da tabela periódica, né? 6 elétrons de valência.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e um hidrogênio, que só tem um elétron. Obviamente, gente, eu já conheço, né, a organização dos átomos. O que eu estou querendo mostrar para vocês é justamente a formação das ligações. Ó, 1, 2, duas ligações para esse oxigênio e o hidrogênio já ficou estável. O ácido nítrico vai se formar aqui, ó, entre o nitrogênio e esse oxigênio. Dá uma olhada no nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, aqui em cima, gente, não é um compartilhamento comum. Vai ser um compartilhamento a partir de ligação coordenada. Deixa eu só fazer diferente aqui. Esse par de elétrons sobrando do nitrogênio, né, ele já está estável, mas tem um par de elétrons sobrando, vai ser usado para fazer a ligação coordenada. Então, fica assim, ó, compartilha com o oxigênio lá de cima. Na hora de escrever a fórmula estrutural, ligação dupla são 2 tracinhos, a ligação coordenada é um tracinho comum, outra ligação com oxigênio e mais uma com hidrogênio. Esse seria o ácido nítrico, um ácido bem comum. Eu vou fazer o ácido sulfúrico para vocês terem mais uma noção, e aí eu vou deixar, né, a critério de vocês tentar demonstrar, escrever como é que fica o ácido perclórico. Enxofre com 6 elétrons na camada de valência, 6 bolinhas. Tem 4 oxigênios ao redor do enxofre, cada um com 6 elétrons. Então, eu estou fazendo as fórmulas estruturais primeiro, desculpa, as fórmulas eletrônicas primeiro, depois a fórmula estrutural. E os hidrogênios ficam para fora. Por que hidrogênio nunca vai estar no meio de uma molécula? Porque o hidrogênio só é capaz de fazer uma ligação química, então ele sempre vai ficar nas extremidades. Bom, agora representando as ligações, ó, entre o hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio já está estável, este oxigênio aqui, ó, também já ficou. O enxofre vai se ligar com mais um oxigênio, e o oxigênio com o hidrogênio. E agora vamos destacar esses elétrons do enxofre, que são elétrons não compartilhados, mas o enxofre já está estável. Então, esses pares que eu circulei em amarelo, eles podem ser usados para adicionar esses 2 átomos de oxigênio, esse aqui e esse para baixo. Obviamente, ele não era obrigado, por quê? Porque o enxofre já estava estável, então a molécula poderia existir sem esses 2 oxigênios. Mas, enfim, vou reescrever a molécula. Ela tem o enxofre como átomo central, oxigênio e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, e aqui as ligações coordenadas com outros oxigênios. Como eu disse antes, antigamente se usava setinha, hoje em dia só ligação mesmo com traço. Depois tentem fazer o HClO4 vocês, para ver se vocês conseguem montar uma estrutura semelhante, deixando todos os átomos estáveis simultaneamente. Então, reparem que as moléculas, né, as organizações de substâncias aqui, elas vão ficando maiores, as fórmulas vão ficando maiores, por isso que existem tantas substâncias covalentes. Eu posso combinar de maneiras meio que infinitas. E um último caso. Quando eu tenho uma estrutura iônica e covalente juntas, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho o sódio, que é um metal, esse metal é alcalino, então por isso que ele tem tendência a perder um elétron, enquanto esse trechinho aqui da substância é formado por ametais. Agora, esses ametais, eles estão ligados por ligação covalente, né? Olha aqui, ó, tracinho representa a ligação covalente. Ó, eu peguei uma estrutura antiga, aqui, ó, é uma ligação coordenada, não precisaria dessa seta, mas enfim, tá acontecendo. E isso aqui tem carga negativa, enquanto o Na tem carga positiva. A atração entre cargas, a ligação é tida como iônica, mesmo havendo ligações covalentes, né, nessa parte da direita ali entre colchetes, a estrutura em si é tida como composto iônico. Vou dar outro exemplo aqui, ó, Ca, CO3. Essa parte da molécula tem ametais. Só que quando eu venho aqui, eu tenho um metal. Pronto, mesmo havendo uma parte covalente aqui,
metal com ametal, eu vou chamar isso aqui de composto iônico. E ele vai ter as características de composto iônico. Vai ser sólido a temperatura ambiente, vai ter ponto de fusão e ebulição alto, vai conduzir corrente elétrica quando for dissolvido em água e assim por diante, tá? Então, mesmo que eu tenha vários ametais, se eu tiver um metal envolvido, a ligação vai ser tida como iônica. Bom, finalizamos a ligação covalente. Eu digo finalizamos, mas na verdade tem muita coisa para se estudar, só fazendo muito exercício mesmo que você vai ganhando, né, uma certa habilidade de reconhecer, de escrever as fórmulas. E agora a gente vai falar da ligação metálica, que é a ligação entre metais, né? O nome já diz, metálica é entre metais. Ela tem uma estrutura diferenciada e é importante que aqui a teoria do octeto não tenha valor nenhum. O que acontece numa ligação metálica? Nós temos a interação entre muitos átomos de metal, incontáveis, e esses metais têm baixa eletronegatividade, nós já vimos isso em propriedades periódicas. Os metais não atraem muito bem seus elétrons da camada de valência. Então, quando um grupo de átomos de metal se une, os elétrons de valência passam a se locomover ali, a se movimentar entre os núcleos, e essas camadas de valência, como elas se deslocam, a gente considera que os átomos perderam, né, esses elétrons. Não é bem uma perda, porque ele acaba compartilhando com os elétrons dos lados, mas esse sinalzinho de mais representado aqui é porque a camada de valência se deslocou. E esses sinaizinhos negativos em verde claro, eles são os elétrons que pertencem aos átomos envolvidos, mas eles podem circular pela estrutura. A gente diz que eles estão livres. A gente dá nome para essa estrutura de mar de elétrons. Essas bolinhas positivas, elas estão fixas numa posição, porque os metais são todos sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, mas os elétrons, eles têm livre acesso assim, a toda a estrutura, eles podem se movimentar sem parar. A gente diz, então, que esse é um modelo mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Às vezes, em alguns materiais, vocês podem encontrar nuvem de elétrons. E a estrutura é justamente essa. Os átomos ficam com os núcleos fixos, enquanto os elétrons de valência vão ficar livres para se mover por toda a estrutura. Essa movimentação livre dos elétrons é o que dá a possibilidade dos metais conduzirem corrente elétrica, porque, sob uma diferença de potencial, esses elétrons vão se mover todos no mesmo sentido, né, numa mesma direção bem ordenadinha, isso a gente chama de corrente elétrica. Então, metais conduzem corrente elétrica porque esses elétrons em verde claro, que estão representados na estrutura, podem se mover livremente de um lado para o outro, e se tiver a diferença de potencial, né, eles vão se organizar e se mover todos no mesmo sentido. Aqui tem mais figuras porque dá para representar de várias maneiras, mas é sempre a mesma ideia. Ó. O modelo mar de elétrons. Aqui nessa primeira figura a gente tem o que seria a prata. Ó. O que é esse Ag+? São as bolinhas centrais aqui, ó, que perderam os elétrons de valência. Esse monte de bolinhas está muito bem junto, muito bem unido, porque os elétrons pertencem a toda a estrutura. Então, esses elétrons mantêm todos os Ags, né? Todos os átomos de prata, que é o símbolo da prata Ag, todos muito próximos. Por isso que os metais são rígidos, são substâncias difíceis de derreter, por exemplo, né? Tem ponto de fusão alto, porque existe uma união forte ali entre esses íons e os elétrons que pertencem à estrutura. A gente também chama de retículo cristalino, como a gente fazia lá para substâncias iônicas. Por quê? Cada átomo tem um posicionamento fixo dentro dessa estrutura, os átomos não se movem. Nesse caso, quem se move são os elétrons. Lá nas substâncias iônicas não tem elétron para se mover, tanto é que substâncias iônicas sólidas não são capazes de conduzir corrente elétrica. Mas no caso, né, da estrutura só com metais, os elétrons podem circular pela estrutura toda. Mas é também um retículo cristalino porque os átomos estão presos nas suas posições muito bem organizadinhas. Então, isso é característico de cristal, ter os átomos, né, as estruturas muito bem fixadas em posições específicas. Bom, essas estruturas nos exemplos, nos desenhos anteriores, elas representavam substâncias
puras, né, e simples, formadas só por um tipo de átomo, certo? Então, uma barra de ouro, somente átomos de ouro. Um pedaço de cobre, somente átomos de cobre. São os metais puros, né, sem nenhuma interferência de átomos diferentes. Na natureza, a gente sabe que isso é muito difícil, inclusive no dia a dia também, né, na indústria, é difícil você ter um metal puro. É comum que tenham misturas de metais, que a gente vai chamar de ligas. Algumas ligas, inclusive, elas são feitas, né, são produzidas com alguma característica importante. Por exemplo, o bronze é um tipo de liga usado para moldar esculturas. A gente tem o latão, a gente tem, enfim, a formação das ligas, ela é útil porque ela traz características que às vezes a gente deseja para o material, às vezes deixa o valor mais acessível, traz uma característica, por exemplo, de resistência à oxidação, que é o que acontece com o aço. Então, misturar metais vai produzir ligas. As ligas metálicas são algumas são muito conhecidas. Tem uma tabelinha aqui com algumas ligas bem cotidianas. A solda, por exemplo, o aço inox, o bronze, enfim. Aqui tem as proporções, né, entre os metais. Essas proporções elas podem variar um pouco, gente, não é exatamente esse o valor, mas, por exemplo, o ouro considerado 18 quilates, ele tem 75% de ouro, 25% muitas vezes de prata, às vezes de cobre, enfim, de outros metais, e é usado para fazer joias. Então, o ouro 18 quilates não é puro, ele é uma liga. Então, aqui tem alguns casos de ligas metálicas. As ligas também são condutoras de corrente elétrica, porque elas também têm, né, aquele modelo mar de elétrons, né, os elétrons de valência estão sendo compartilhados pela estrutura toda, vão girar ali, vão poder ser condutores, mas enfim, né, aqui tem alguns exemplos de liga, mas não é necessário decorar. O importante é saber que ligas são misturas de 2 ou mais tipos de metal. Em alguns casos, a gente tem até alguns ametais envolvidos. No caso do aço inox, né, do aço em si, muitas vezes se usa carbono, que é um ametal, mas enfim, são principalmente os metais que vão formar as ligas. Coloquei aqui algumas propriedades dos metais, que quando nós discutimos tabela periódica eu já tinha mostrado algumas, né, que são características ali. Os metais têm brilho, metais são bons condutores de corrente elétrica e de calor também, então, né, eu quero fazer uma forma, uma panela, por exemplo, eu utilizo metais. Ponto de fusão e ebulição alto, lembrando que essa estrutura cristalina, né, que eu mostrei agora há pouco, ela dá uma estabilidade ali para os átomos, é muito difícil derreter um metal. Lógico que tem as exceções, né? Tem ali o galho, que tem um ponto de fusão baixo, o mercúrio, que já é líquido à temperatura ambiente, mas assim, no geral, os metais têm ponto de fusão e ebulição muito altos. Eles podem ser moldados, né? Eles são maleáveis, eles podem ser transformados em fio, a gente já falou disso também, é uma propriedade que a gente chama de ductibilidade, e podem ser resistentes à tração. Então, eu posso puxar, como a gente faz teste com barra de ferro, com barra de aço, por exemplo, eles são resistentes à tração. Bom, finalizando, a gente tem aqui, né, uma comparação entre as substâncias iônicas, moleculares, ou covalentes, que é a mesma coisa, e metálicas. Essa tabelinha, esse quadrinho, ele é muito importante, principalmente quando a gente quer diferenciar um tipo de substância do outro. É importante saber as propriedades. Por exemplo, substâncias iônicas. Todas elas têm ponto de fusão e ponto de ebulição altos, que é esse Pe e Pf. Todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, não tem exceção. E aí vem uma propriedade que dá para ser usada na identificação. Todos os compostos iônicos, se estiverem sólidos, vão ser isolantes, não vão conduzir corrente elétrica. Mas se eles forem derretidos ou se eles forem dissolvidos em água, porque vários deles são solúveis em água, os íons se separam e eles passam a ser condutores. Já as substâncias moleculares, né, ou covalentes, primeiro, tem pontos de fusão e ebulição relativamente baixos. Eu falo relativamente porque quando eu comparo com compostos iônicos, mas podem ser encontrados nos 3 estados físicos. A gente tem algumas substâncias moleculares com ponto de fusão e ebulição altos também, então varia bastante. Conduz corrente elétrica? Não.
Nunca, nem no estado sólido, nem no estado líquido, certo? Então, por quê? Porque quando eu derreto uma substância molecular, eu não gero íons, né? Então, não é possível conduzir corrente elétrica porque eu não tenho cargas. Já os metais têm ponto de fusão e ebulição alto, com aquelas exceções já comentadas, eles vão ser quase todos sólidos, de novo com as exceções já comentadas, e vão ser condutores em qualquer situação. Metais conduzem corrente elétrica no estado sólido, no estado líquido e, hipoteticamente, no estado gasoso, mas pensando que é muito difícil você transformar um metal em gás, certo? Outra coisa que vale a pena chamar atenção é a maneira de escrever substâncias metálicas. Porque, por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, Fe, que é o metal, ferro, com Szinho do lado, o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que eu tenho um átomo de ferro, eu estou dizendo que eu tenho um objeto, um material de ferro que está no estado sólido, com uma estrutura cristalina com incontáveis átomos. Antigamente, se usava uma notação, uma representação que era assim, ó, Fe, N. O que seria isso? Uma barra, um pedaço de ferro aqui com, sei lá, zilhões de átomos de ferro, que deveriam ser todos do mesmo tamanho, tá, gente? Porque, átomos iguais. E aqui, os elétrons circulando na estrutura. Essa aqui é a representação do modelo mar de elétrons, certo? Como esse N aqui não tem um valor, porque poderia ser, sei lá, zilhões de átomos, um objeto pequeno, um objeto grande, isso ia variar, usa-se essa representação. Quando eu coloco ferro sólido, eu estou dizendo um pedaço de ferro com inúmeros átomos de ferro. Isso valeria para o cobre também. Aparece assim, ó, cobre sólido. O que isso quer dizer? Que eu tenho um objeto com incontáveis átomos de sólido, de cobre. A diferença seria aqui, ó, na situação do mercúrio, que é Hg, líquido. O que significa? Eu tenho uma gota de mercúrio, um frasco contendo mercúrio, só que o L aqui, é porque ele é líquido a temperatura ambiente. Gasoso não vai ocorrer, porque metais gasosos a gente não vai encontrar, muito menos a temperatura ambiente, mas isso é para indicar. Então, ó, quando eu escrevo cobre, quando eu escrevo, o símbolo do metal, deixa eu escrever aqui, eu estou dizendo que eu tenho uma quantidade razoável, um pedaço, e eu não sei quantos átomos tem. Aqui cobre e aqui ferro, certo? Essa é a representação de metais. É porque nós vimos, para substâncias iônicas a gente usa a proporção entre as substâncias, para substâncias covalentes a gente tem a fórmula molecular, e como que seria, uma substância metálica? Seria assim, eu poderia representar um pedaço de prata, assim, Ag sólido, certo? Só para vocês terem uma noção de como representa as substâncias. Ah, e se for uma liga, vai ter, os 2, 3 metais envolvidos, quantos forem, muitas vezes com a proporção, dizendo tem 20% desse, 10% desse e assim por diante. Para finalizar, só lembrando que a tabela periódica é essencial para saber o tipo de ligação que está ocorrendo, quem perde elétrons, quem ganha, quem compartilha e assim por diante. Sempre utilizem a tabela periódica para fazer exercícios e para estudar. Bom, tem exercícios. Esses exercícios são importantes para vocês saberem diferenciar os tipos de ligação, certo? Foco na tabela periódica sempre e bons estudos.